edições, né, as reedições. Daqui a pouco eu já vou conversar com ele e você vai conhecer. E ainda no programa de hoje tem estreia do cinema. Hoje é quinta-feira, é óbvio. Toda quinta-feira tem uma estreia no cinema. E eu tô ansiosíssimo para ver esse filme, que é o Godzilla. Eu sou apaixonado por filme de destruição de cidade. Aí, sabe qual é o Godzilla, né? Godzilla é aquele monstro japonês, sofre uma mutação. Tinha história de quadrinho do Godzilla também? Já teve, né? Eu tô falando com o meu convidado aqui, não sei, ele trabalha com isso, deve saber, né? Eu não me lembro, eu sei que tá entrando em cartaz hoje, então, Godzilla, daqui a pouco você vai ver o trailer, a gente vai conferir juntos esse novo momento de Godzilla nos cinemas. E agora eu vou conversar com o meu convidado, é o Paulo Borges. Paulo, você tem nome de não estilista, de gente que trabalha com moda, que é o Paulo Borges, da São Paulo Fashion Week. Com ele, por sinal. É mesmo? Tudo bom, Paulo? Prazer te receber aqui no Acesso, que bom. Prazer é meu. Que você está aqui. Aliás, uma coisa muito legal é porque nesse final de semana está estreando uma exposição do Paulo aqui na Biblioteca Municipal de Jundiaí, que fica aqui no Complexo Argos. Falo aqui porque é onde fica a TVE, onde fica o Centro de Línguas e aonde também está a biblioteca. E nesse sábado vai inaugurar a exposição do Paulo. Paulo, a gente vai falar um pouco do seu trabalho, mas o que a gente vai poder ver nessa exposição? Essa exposição é mais específica de quadrinhos, tá? Porque eu comecei no mercado trabalhando com história em quadrinhos e hoje sou ilustrador, tá? Apesar que dá para conciliar, tem um pouco de similaridade entre as coisas aí. Mas como é uma gibiteca, então me pediram para preparar um material, separar um material de quadrinhos, né, de várias épocas aí, de várias editoras que eu trabalhei. Além dessa exposição, você também vai dar uma oficina para as crianças. Isso. É uma oficina, um cursinho rápido de quadrinhos, não dá para experimentar muita coisa em 2 horas, né? Vai ser 2 horas de duração. E uma atividade para a meninada entender o processo de quadrinhos, processo criativo e desenhar alguma coisa, né? Tentar fazer uma pagininha ali rápida. Mas é legal que já vai incentivando a criançada que gosta de desenhar a trabalhar com isso. Ah, né? Sim, com certeza. Que foi o meu caso, né? Eu já rabiscava antes de aprender a escrever. Pois é, Paulo, vamos voltar então no tempo, vamos relembrar um pouco como é que você começou a tomar gosto pelo desenho. Você já, quando criança, já brincava de desenhar gibis? Como é que você fazia? Não, já me perguntaram quando que eu comecei, mas não dá. A criança dá um papel, ou às vezes nem precisa de papel, né? Você, com a caneta vai riscando parede, o que tiver pela frente. Então, eu sempre tive gosto, que eu fui estimulado pelos meus pais. Minha avó também me incentivava muito, comprando material de desenho, quadrinhos, livros, tal. Então, isso me ajudou bastante também, né? E como toda criança que gosta de desenhar, pela repetição, pelo fato de desenhar muito ali, copiando no começo desenhos que passavam na TV e tudo mais, eu fui desenvolvendo um pouco mais essa habilidade, né? O pessoal questiona se é dom ou se pensa que é um poder mágico que a pessoa tem de desenhar. Você acha que é o quê? Não, eu não gosto de falar que é dom, não. Eu acredito que todo mundo que escreve sabe desenhar, ele desenha letras, né? Pelo menos hoje eu dou aula e eu procuro passar isso também, que às vezes chegam algumas pessoas querendo desenhar, falar, eu não sei desenhar nada, sei desenhar um boneco de palitinho. Mas desenhou alguma coisa, né? Agora, existem técnicas para você aprimorar o seu desenho, né? E é isso que depois, com o tempo, eu fui aprendendo, aprimorando. Tive uma formação autodidata, né? Apesar de hoje dar aula de desenho, mas a minha formação autodidata, né? Foi você mesmo, então, que foi aprendendo e... pegando livros e treinando. Só que, por gostar de desenhar, então, é uma atividade constante. E isso ajuda muito. Né? Paulo, você era daqueles que na escola, enquanto a professora estava dando aula de matemática, ou enfim, não sei, alguma outra aula, você ficava também, ela escrevia na lousa e você ficava desenhando no canto do caderno assim? Ou na página, na última página, né? Tinha isso? Desenhava em todos os espaços livres do caderno. Você fazia né? isso? Que tinha as linhas, aí tinha aqueles espaços livres. Na época, eu lembro que passava o desenho do Speed Racer. Não sei se é da sua época. Não é da minha época, mas eu lembro, gente. Não é da minha época, mas eu lembro. E aí eu gostava de desenhar não só o carro do Speed Racer, mas outros carros também que eu criava, assim, sempre no rodapé ali do caderno e tal. E até chamava a atenção da professora, né? Ela falava, poxa, mas nunca foi pra diretoria por causa disso? Não, isso aí não. Já sabia. E aí você, então, foi autodidata
desenhando, criança, adolescente, autodidata. E quando é que você conseguiu o seu primeiro emprego? Você falou, pô, agora eu vou ganhar dinheiro com isso. E eu tô vendo que agora o negócio tá ficando sério mesmo, né? Não é mais brincadeira. Então, eu trabalhava como, na época, acho que tinha uns 18 anos, eu trabalhava como office boy, né? Acho que nem tem mais esse cargo hoje. Fazia serviços de, acho que é contínuo que chama, né? Eu trabalhava numa empresa e aquela coisa, pelo hábito de desenhar, eu sempre estava com um caderninho, desenhando alguma coisa, e o pessoal do escritório falava, cara, você precisa trabalhar com desenho, né? Você gostava dos meus trabalhos e tal. E aí um dia eu comecei a procurar em jornais, sair atrás para ver aonde que eu poderia arrumar algum trabalho ligado a desenho. Aí eu comecei a trabalhar, a primeira oportunidade que eu tive foi com estamparia do silkscreen, né? Na época, camiseta? Isso, camiseta. Eu fazia o processo inicial, que era a criação dos desenhos, e um processo intermediário, que é uma preparação, transferir os desenhos para um acetato, que nesse processo de serigrafia, então tem uma etapa da criação do desenho, depois transfere para o acetato separando as cores e depois grava-se a tela para imprimir camisetas, né? Você começou então a vida ganhando dinheiro, vendendo camiseta com os seus desenhos? Não era bem vendendo camiseta. Eu trabalhava para uma empresa que era uma serigrafia, então eles me contrataram para criar as estampas, né? As estampas de mais temas de surf, essas coisas assim. Depois disso, aí esse foi meu primeiro emprego. Até agora, eu entrei num estúdio chamado Eli Barbosa, que ele já faleceu, mas é um dos pioneiros aí de quadrinhos, que ele tem seus personagens, que é relativo ao Maurício de Souza, hoje. Que personagens ele fazia? Eu me lembro desse nome. Olha, ele é muito conhecido, ele tem a Turma da Fofura, tem os Amendoins. E ele fez um comercial do Dededrim. Daquela animação da pulguinha, dançando iê, essas coisas lá. Dededrim, eu não lembro o número do telefone, mas eu lembro que inclusive passa até hoje, mas é um anúncio antiguíssimo, assim, sabe? Eu me lembro muito. Então, esse estúdio colocou um anúncio no jornal. Precisa de desenhista de história em quadrinhos, que até, assim, raríssimo. Hoje você não encontra isso. Aí até aconteceu um fato curioso, porque eu não entendia questões de direitos autorais, né? Por exemplo, uma empresa ela não pode desenhar o Mickey, o Snoopy, o Tio Patinha, seja lá qual personagem, sem pedir uma autorização para a empresa que representa, né? E eu trabalhava para uma estamparia de uns coreanos e eles me pediam para comprar revista nas bancas e reproduzir os personagens licenciados. E quando eles faziam isso, eles não colocavam etiqueta, tinha uma gambiarra ali, sabe? E, enfim, quando eu fui levar um material para o estúdio Eli Barbosa, eu tinha a maior parte dessas estampas, desses desenhos. E eu nem imaginava, ele tinha quadrinhos em banca, então eu comprei os quadrinhos dele e tinha feito estampas dele para essa estamparia, mas ele não sabia, né? Então eu costumo comentar que, assim, em palestras, oficinas que eu faço, que eu já cheguei no mercado fazendo bastante barulho, mas não querendo fazer esse barulho. No mundo da pirataria ali, mais ou menos, né? Exatamente. Então, olha o Paulo já na pirataria. Eu cheguei ali. meio Jack Sparrow, né? Essa história. Tudo bem. Mas assim, nós não sabíamos. Na verdade, eu levei esse material para eles e quando ele começou a olhar, ele começou a ver as estampas dele, ele começou a ficar vermelho, começou a chamar todo mundo da redação. E ele falou, nossa, mas para que você trabalha? Eu comecei a comentar, tal. Quando vê, era para essa estamparia que fazia ilegalmente. Só que teve um lado legal, ele adorou os meus desenhos e me contratou. Pô, que demais. Então foi seu primeiro trabalho com história em quadrinhos? Com quadrinhos foi. Foi com ele Barbosa. E ele trabalhava, os personagens dele eram publicados pela Editora Abril. Eu trabalhei 2 anos para o estúdio dele e dali eu passei para a Editora Abril. E aí você foi trabalhar para a Disney, né, nessa época da Editora Abril? Quando eu cheguei na Editora Abril, o Maurício de Souza tinha rompido um contrato com a Abril. Na verdade, estava passando para a Editora Globo. E foi até um momento bom para mim, porque eu peguei a Editora Abril na parte de quadrinhos no momento que ela estava querendo cobrir essa lacuna com as revistas do Maurício. Que era muito forte na época. Muito forte, até hoje, vende muito. E então eles estavam investindo em muitas criações de quadrinhos, não só Disney, como eu peguei uma época que
personalidades, até de repente, se você fosse daquela época, poderia ter a chance de virar um personagem de quadrinhos. Gente? Só se fosse o Zé Bochecha, né? Porque a Abril, na época, fez quadrinhos do Gugu, fez quadrinhos do Sérgio Malandro, me lembro fez disso. Quadrinhos dos Trapalhões. Eu desenhei, ou seja, eu colecionava isso, da Paulo. TV. Colecionava isso. É mesmo? Pô, eu achava incrível. Eu colecionava todo tipo de revistinha. Então, inclusive Gugu, Sérgio Malandro. Então, desenhei esses personagens aí, mas o forte, o carro-chefe era a Disney, né? Era Disney. Aliás, a redação Disney, esse período que eu trabalhei na Abril, foi assim muito marcante para minha carreira, porque uma que eu entrei ali num ninho de profissionais ali muito bons, e eu mais uma vez estava sendo pago para aprender, porque, lógico, produzir história em quadrinhos, que é um processo que às vezes as pessoas desconhecem, mas ele é todo separado, assim. Quadrinhos de linha, quadrinhos de banca, não é, por exemplo, feito por uma pessoa só. Então, existe uma etapa inicial feita pelo roteirista, que é o cara que só bola as histórias, ele não tem necessidade de desenhar. Ele pode até fazer os tais bonecos de palitinhos, por caso, ou simplesmente escrever o texto. Aquele texto é avaliado, aí tem as gags, as piadinhas da história, são todas condensadas ali no roteiro. Passa por uma aprovação, aprovado esse roteiro, aí vai para o desenhista. Aí o desenhista tem a obrigação de seguir uns modelos, no caso da Disney, que é muito exigente. Pois é, isso que eu ia até te perguntar sobre isso. A exigência da Disney devia ser muito grande, né? Devia passar por um aval, devia passar por muita gente até chegar, porque era tudo criado aqui no Brasil. Sim, apesar que eu fiz um material também, assim, só para mostrar melhor essas etapas. Então, tem o desenhista, recebe o roteiro, faz o desenho a lápis, ser meio rápido, assim, bem resumidamente, uma outra pessoa que faz um traço por cima do desenho com pincel ou com bico de pena, com tinta nanquim, por cima do seu desenho, e depois apaga aquele desenho, passa para outro profissional que só faz letras, os balões das histórias, então tinha o letrista, e depois para o colorista que fazia um trabalho de marcação de cores para ir para a gráfica. Hoje o processo de colorização é digital, né? Em relação a isso que você comentou, sobre a exigência da Disney, principalmente, já era grande trabalhando para a Editora Abril, o departamento ali bastante exigente. Só que nós conseguimos, né, não foi mérito só meu chefe, principalmente na ocasião, que era o Primágio Mantovi, da Editora Abril, da redação Disney, ele ofereceu o trabalho da produção nacional para a Disney norte-americana. Que legal. Na época estava saindo os desenhos, os novos clássicos, né? Que agora já se passou um tempinho aí, Rei Leão, Tarzan, Mulan. E porque tem os primeiros aí, Branca de Neve, os grandes clássicos feitos pela equipe Disney. E não havia um modelo de trabalho que era de quadrinhos em cima das animações. Não exatamente a história da animação, mas histórias paralelas. E ele conseguiu abrir um mercado para os desenhistas da Disney do Brasil produzirem para a Disney americana. Que legal isso. Aí que a coisa complicou, assim, em termos de número de exigência. Trabalho, de exigência, porque mesmo. O nosso trabalho ele ia para o departamento da Disney, da animação, da Disney norte-americana. E os caras que criaram os modelos dos personagens para animação poderiam falar com muita propriedade sobre avaliação. Então, vinha com correções assim mínimas, coisas que a gente já estava habituado a fazer com um pouco mais de desenvoltura, foi um grande desafio. Imagino. Mas, assim, abriu portas para... A Abril começou a publicar na Europa inteira, nos Estados Unidos e Europa também, publicou muita coisa, e aí abriu um caminho aí para eu publicar também, fazer outras coisas ligadas a quadrinhos também para outras partes do mundo. Você foi para Disney ou você tem meio irca de Disney hoje em dia? Putz, eu fui para Disney em 2012, mas eu fui para Disney de Paris, nem foi a Disney americana. Nem a Disney americana. Em 2012 eu viajei e aí eu tava ali pertinho, falei, vou conhecer, né, minha família, a gente não teve oportunidade de ir antes. Em 2012 conheci a Disney, que é pequena, tal.
Mas é bem bacana também conhecer. Mas você não tem nenhuma irca da Disney, nada? Não, não. Vai bem. Vai bem, vai bem. Eles têm até o Zé Carioca hoje, lá, né, hoje em dia lá. O Zé Carioca O Zé Carioca é um personagem da gente aqui, da Disney, mas é nosso. E hoje em dia eles liberaram o Zé Carioca lá também. É verdade. Pros outros. Paulo, eu vou chamar um intervalo rapidinho. Você continua com a gente. Tem muita coisa pra falar ainda. A gente vai ver fotos, vai ver gravuras. E eu quero saber do Godzilla. Você leu alguma coisa do Godzilla ou não? Não li, quando você comentou na abertura do programa, a cultura japonesa, eles são conhecidos na parte de artes gráficas pelos mangás, né? Então eu sei que tem mangás, esses quadrinhos japoneses do Godzilla, mas eu não lembro quem é o autor, não cheguei a ler. E esse Godzilla tá feio. Ele aparece um pouco no trailer, agora deram uma... Esse tá... Você vai ver daqui a pouco. E eu continuo com o Paulo também. Não sai daí, a gente já volta.